Então, primeiramente, apresento o Sr. Irmão Egas Silvestre Fio João. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus compartilhou comigo. Isto é com o tema O Poder no Movimento da Fé. Isto é no livro de Mateus, capítulo 10, e no mesmo livro, capítulo 17 também. Então, vamos começar com o capítulo 10, verso 1. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Então, e vamos pular para o capítulo 17, isso é mesmo livro de Mateus, verso 19, diz assim a palavra do Senhor. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Palavra do Senhor. Então são dois textos em diferentes capítulos, mas em mesmo livros, isto é no Mateus 10 e Mateus 17. E me chamou a atenção essas duas histórias que estão em dois textos diferentes. Como assim? Porque no Mateus 10 vai afirmar a história segundo que os discípulos receberam poder e autoridade para expulsar os espíritos imundos e curar as doenças e as enfermidades. E no Mateus 17 ele apresenta que eles vão para praticar ou exercer a autoridade que eles deram. Como assim? Eles vão procurar expulsar um espírito e eles não vão conseguir expulsar. O que me chamou a atenção é que no capítulo 10 de Mateus, ele afirma que os discípulos, quando receberam poder e autoridade para expulsar os espíritos imundos, para curar os enfermos e para curar todas as enfermidades e doenças, eles entraram na cidade e começaram a pregar a palavra do Senhor. Mas só que quando eles regressaram, eles deram testemunho daquilo que eles exerceram dentro da missão que eles praticaram. Como assim? Eles apresentaram a Cristo aquilo que eles fizeram enquanto eles tinham na missão, quando pregaram o Evangelho de Cristo. Eles disseram que havia testemunho deles mesmo, que eles pregaram o Evangelho e que eles realizaram sinais, porque eles expulsaram os espíritos imundos. Mas Jesus Cristo vai lhes dizer que não se alegrem, porque os demônios vos sujeitam, mas se alegrem, em vossos nomes está no livro da vida. Só que no livro de Mateus capítulo 17 vai afirmar que havia um senhor que ele apresenta seu filho com um problema, porque o seu filho estava preso por algum espírito e queria que esse seu filho sejasse libertado. Então levou seu filho diante dos discípulos de Cristo Jesus para ver se resolve o problema do seu filho. Mas só que os discípulos naquele dia eles procuraram resolver os problemas, mas não conseguiram. Talvez eles viram, eles tinham consciente pela autoridade, pelo poder que Deus deu a ele para expulsar os espíritos. Por isso que eles ganharam a legalidade de procurar expulsar o espírito naquele menino. Talvez eles também tenham como experiência e testemunho daquilo que eles fizeram quando estava relatando Mateus 10, quando eles receberam autoridade para entrar na cidade e pregar o Evangelho e receberam com testemunho. Só que daquele dia não era mesmo o problema que eles encontraram. Daquela vez o problema que eles encontraram não era suficiente com as suas próprias fé, porque daquela vez talvez eles aprenderam que vão expulsar os espíritos e receberam também autoridade além de aprender. E só que naquele momento não era só aprender e receber autoridade, era também aprender da fé que eles tinham, porque naquele momento eles tentaram resolver o problema, mas não conseguiam resolver. Mas só que Jesus Cristo, que quando desce do monte e encontra o testemunho do discípulo perante o Senhor, dizendo que eu levei meu filho a seus discípulos, eles não conseguiam expulsar. Alguma vez, primeiramente, no Mateus 10, eu venho entender que quando Cristo lhes dá poder e autoridade, eles entram na cidade e fazem sinais, eles
pregam a palavra de Deus e realizam e expulsam os espíritos. Quando eles regressaram com um testemunho, mas só que daquela vez o testemunho que Cristo encontrou sobre eles era um testemunho triste, porque Cristo encontrou que eles não conseguiam resolver. Por quê? Cristo até sabia que eles não podiam resolver aquele problema, porque eles não tinham capacidade nem força de derrubar ou de resolver aquele problema, porque o problema era maior em relação às suas próprias fés. Por isso que Cristo, quando chegou, ele resolveu o problema que ele encontrou, mas só que os discípulos eles sentiram curioso em procurar saber por que eles não conseguiam resolver aquele problema, por que eles não conseguiam resolver ou expulsar aquele espírito naquele corpo. E Cristo Jesus vai mostrar para os discípulos, dizendo que é através da vossa pouca fé. Por quê? Porque esse espírito só sai pelo jejum e oração. Esse espírito não está na medida da vossa fé. Vocês precisam crescer primeiro na fé para procurar expulsar esse espírito. Jesus estava querendo separar que há situações que muitas das vezes não vão encontrar situações que não vão ser compatíveis com a nossa fé. E nós temos que procurar sentar para aprender, procurar se empenhar, crescer na fé, até que nós podemos ter força para derrubar aquelas situações e aqueles problemas. Os discípulos, eles ficaram surpreendidos, e quando Cristo lhes fala que esse espírito só sai pelo jejum e oração, eu posso crer que eles já compreenderam, entenderam que não é o momento nem a hora deles começar a fazer coisas grandes, deles começar a derrubar ou procurar expulsar aquele tipo de espírito. Por quê? Porque eles não tinham autoridade de expulsar, não tinham força para expulsar aquele espírito, não tinham fé para expulsar aquele espírito, não tinham, porque naquele tempo, quando Cristo lhe fala assim que sai com jejum e oração, deve ser que eles pensaram nele mesmo que eles não tinham vida de jejum, por isso não tinha como ele expulsar aquele espírito. Por que não tinha vida de jejum? Porque alguma vez os fariseus apareceram diante a Cristo Jesus, dizendo por que teu discípulo não jejuam, e Jesus Cristo vai afirmar segundo os fariseus, dizendo, enquanto o esposo está com eles não podem jejuar, mas haverá algum dia, lhes será tirado o esposo, ali eles começarão a jejuar. Quer dizer, Jesus Cristo estava a dizer que os discípulos ainda não jejuavam enquanto estavam com ele, não tinham uma força, uma fé forte para resolver problemas grandes. Então os discípulos se olharam ali mesmo. Quer dizer que haverá um dia que nós vamos crescer para começar a espírito, para começar a fazer coisas grandes. Talvez Deus nos dê autoridade, sim. Talvez pode acontecer contigo, tenha acontecido também comigo, mas eu tenho procurado crescer nessas situações. Talvez você luta com uma situação, talvez você luta com alguma coisa, só que a tua fé, às vezes o problema não é porque Deus não quer resolver, o problema não é Deus, o problema muitas das vezes somos nós mesmos, porque Deus já nos deu autoridade, nos deu poder para nos determinar as coisas, mas nós temos que procurar crescer naquilo que Deus nos deu, nós temos que procurar sentar para aprender como crescer e procurar se empenhar no crescimento para nós começar a fazer coisas grandes. Os discípulos tinham que aprender que há espírito que só dá com jejum e oração. Então, este é um dos pontos que me chamou a atenção: jejum e oração. Por quê? Porque eles tinham pouca fé. Jesus tinha que lhe dizer que vossa fé é pequena e o problema que vocês encontraram é grande. E este problema, para você resolver, tem que procurar crescer na fé. E para você crescer na fé, é necessário que vocês passem no processo, numa vida de oração e jejum, para que vossa fé cresça. Enquanto você jejum e ora, vocês vão ganhar estrutura, vão ganhar força, vão ganhar posição de procurar expulsar ou resolver esses problemas grandes. Deus estava querendo lhes dizer que haverá um dia que eles vão começar a fazer coisas grandes. Por isso que quando Cristo saiu diante deles, quando lhe tiraram o esposo, eles começaram a fazer coisas grandes, porque quando eles estiveram com Cristo, eles não faziam coisa grande, mas depois de Cristo sair diante deles, eles começaram a fazer coisas grandes. Por quê? Porque quando Cristo estava com eles não faziam coisa grande, porque eles não jejuavam, porque Cristo falou assim, esse espírito sai com jejum e oração. Mas quando Cristo sai diante deles, eles começam a praticar a vida de consagração, a vida de jejum, começam a fazer coisas grandes. E quando eles começaram a fazer coisas grandes, Jesus Cristo, diante daquilo que eles determinou que ia acontecer neles, e começou a acontecer. Porque eu vejo Pedro e João a caminho ao templo, na hora nona, encontrar um paralítico diante a
porta do templo, e ele perguntando ao o paralítico pedindo, esperando alguma coisa do Pedro e João, mas Pedro dizendo, não temos nem ouro nem prata, mas o que temos, em nome de Cristo Jesus levanta. Pedro estava a mostrar o poder da oração, o poder e o efeito da oração. Depois, quando Cristo lhe é tirado, eles começam a praticar vida de jejum e oração, começam a ganhar na estatura, na fé, na força, que até Pedro, que quando vai pregar o Evangelho, pregou numa pregação, ele ganha 3.000 almas. Isto é jejum e oração. Então nós temos que compreender, entender. Pode ser que você está a lutar com alguma coisa, mas Deus pode te falar, eu quero resolver a tua situação, mas você tem que procurar jejuar e orar, porque esse espírito só sai com jejum e oração. Talvez você tenha orado para conversar para a tua família, tens orado para mudar situações, tens orado para que as portas se abrem, tens orado para que as coisas mudam. Talvez aquelas coisas que não estão a mudar é porque está preso por alguns espíritos, está preso, está dominado por alguma força das trevas, e essa força talvez só sai com jejum e oração. Por isso que Cristo diz para você, discípulo, que essa caixa de demônio só sai pelo jejum e oração. Talvez você luta pela coisa da tua família, da tua própria vida, as coisas não acontecem como você quer que aconteça. Não é porque Deus não quer, não é porque Deus não te ouve, é porque a tua fé é pequena, mas Deus quer que você cresça na fé. Ora e jejua, porque aquele espírito só sai com jejum e oração. Isso é Cristo que disse ao discípulo. E começa a entender isto, como assim eu tenho procurado entender. Porque nossos familiares às vezes nós nascemos numa família de maldição. Nossos avós, bisavós, pessoas, nossos antepassados às vezes venderam ao nosso sucesso hoje em dia. Tem pessoas que não conseguem fazer filho, não conseguem encontrar um trabalho. Tem pessoas que não conseguem ter uma coisa boa, não conseguem encontrar uma mulher. Se encontrar uma mulher tem que morrer. Tem pessoas que há um pacto, há uma maldição. Talvez você descobriste isto e tens procurado orar, amarrar essas forças, espírito e repreender, mas não tem tido força. Por quê? Talvez Deus está te falar hoje que esse espírito pode ser que só saia pela vida de consagração, de oração e jejum. Tem homem que dizia assim comigo mesmo, este livro eu gosto muito, O Poder da Oração Meia-Noite. Ele diz assim, que a nível espiritual que nós vamos alcançar, só vamos alcançar se nós passar no processo da oração meia-noite prolongada, e a nível de revelação, que nós só vamos começar a passar somos deste nível, somos nesse nível, se nós passar no processo da oração meia-noite. É a oração. Homens, através da oração, pararam o tempo. Eu estou a falar de Josué, através da oração pararam o tempo. Eu estou a falar de Moisés, através da oração abriu mar. Eu estou a falar de Elias, através da oração e da fé que ele tinha. Porque eu estou a falar o poder no movimento da fé. Quanto mais fé tiver dentro de você, mais será o efeito do poder mais será o efeito do poder, porque o poder vai se manifestar consoante a movimentação da fé que tiver dentro de você. Por isso que Elias, diante de Acabe, ele disse, não vai chover 3 anos. Através da fé que ele teve, fez manifestar o poder. Eu começo a entender que tinha um centurião, precisava de um milagre no seu servo, que estava a passar mal, de uma cura, mas chega diante a Cristo pedindo que, por favor, o meu servo está se sentindo mal e eu quero que ele seja curado. Mas Cristo lhe disse, convém que vamos na tua casa. Mas ele disse, não é preciso ir na minha casa, fala só simplesmente uma palavra, e esta palavra e este poder, pela minha fé que eu creio que as coisas vão acontecer. Quer dizer que ele disse, ele determinou, através da fé dele, fez com que poder manifestasse no seu servo. O poder no movimento da fé. O poder no movimento da fé. Então, entenda e compreenda. O poder no movimento da fé. Deus disse, quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate se abre. Quer dizer, as coisas vão acontecer se você buscar, mas em oração. Deus, não é que Deus não queira, Deus quer que você se mexa, Deus quer que você faça alguma coisa. Comece a orar, comece a jejuar, porque há coisas que vão acontecer só com o poder da oração, porque a oração abriu portas. Há homens que oraram, mudaram o estado, mudaram político, mudaram sociedade, mudaram lugares,
cidades, mudaram regiões, ganharam, venceram guerras através da oração. Eu vejo Paulo a dizer: orei em todo o tempo. Ele só falou aquilo que ele fazia, aquilo que ele vivia, oração em todo o tempo. Só se você, Ana, imagina em você, quando você ora em todo o tempo, as coisas espirituais tomam conta de você, e o que vai manifestar é aquilo que está cheio dentro do teu interior. Quando você está cheio só de Deus, as coisas de Deus começam a se manifestar na tua vida. Por isso que eu digo assim, a oração. Eu vejo Jeremias, ele se sentir desprezado, se sentir aflito, se sentir vergonhoso, se sentir aborrecido através da situação que estava acontecendo na sua própria vida, mas Deus olhando para ele, dizendo a Jeremias: não perde sua fé, eu só vou manifestar minha vida, eu só vou manifestar meu poder na sua própria vida se você começar a acreditar e começar a orar. Enquanto você não fazer nada, eu também não vou mover meu poder. Por isso que ele disse: clama a mim, eu responderei-te. A não ser tem coisa grande e firme que tu não conheces. Enquanto você clamar, eu movo a minha mão. Se você não clamar, eu não movo. Por isso que Moisés, quando subia no monte, diante daquela guerra, e quando ele começava a orar, estendia suas mãos. Quando ficava cansado de baixar suas mãos, o povo perdia. Mas quando levantava suas mãos, o povo vencia. É o poder da oração. Deus disse que o que ligar na terra será ligado no céu. Muitas pessoas estão à espera que Deus faça alguma coisa, mas só que muitos estão a esperar Deus agir, mas Deus quer que você haja primeiro. É Deus esperar você, é o céu esperar você, e você esperar o céu. Às vezes o céu quer que você dê o primeiro passo. Sempre Deus nos pedir para nós dar o primeiro passo. Até ele diz assim: eu se chegarei a vós. Isso é Tiago 4:8. Se achegam a mim, eu se chegarei a vós. Então, quer dizer que primeiramente Deus pede para nós dar um passo diante dele. E nós queremos situações, queremos mover situações, mudar vidas, queremos que nosso ministério rompe, queremos resolver problemas, situações, queremos usar a autoridade e poder que Deus nos deu, mas nós não estamos à espera, estamos de mãos cruzadas, nada estamos a fazer. Mas Deus te fala hoje em dia: esse espírito só sai pelo jejum e oração. O mundo só vai se mover se você decidir começar a jejuar e orar. Por quê? Porque se você ligar na terra, então o céu se mova. Se você decidir na terra que a partir de hoje as coisas vão ser assim, então o céu vai concordar com aquilo, mas que seja segundo a vontade do reino do céu. Então não permita que você fique parado, porque o céu também vai parar. O céu quer mover na tua própria vida com aquilo que você vai ligar. Então Deus disse para você, te dando a chave da autoridade: o que você ligar na terra será ligado no céu. O poder no movimento da fé. E nós temos uma grandeza dentro de nós, que é o poder do Espírito Santo, a pessoa do Espírito. E esse poder muitas das vezes quer se manifestar, porque a palavra de Deus diz assim, segundo no livro de Coríntios: e onde está o Senhor é o Espírito, e onde haver o Espírito há liberdade. E a liberdade do Espírito Santo em nossa própria vida, Ele quer manifestar sua liberdade. Ele quer ser livre em nós e manifestar a obra de Deus, e manifestar o seu propósito, a sua intenção. Mas muitas das vezes nós é que temos sido nós é que temos impedido as coisas se manifestar através da nossa dúvida e incredulidade. Mas nós precisamos tanto de fé para que a grandeza de Deus se manifeste. Por quê? Porque Deus é tão grande, mas está dentro de nós. Dentro de nós está uma grandeza de Deus. Quer dizer, quando nós começarmos a acreditar na grandeza de Deus, também as coisas grandes irão se manifestar na nossa própria vida. Porque daquilo que nós procuramos acreditar é daquilo que vai se manifestar em nós diante de Deus. Quando nós encarar Deus pequeno, as coisas pequenas irão se manifestar. Quando nós começar a encarar Deus grande, as coisas grandes irão começar a se manifestar. Então para de ver Deus pequeno, porque vais começar a ver coisas pequenas. E começa a encarar Deus grande, porque as coisas grandes vai começar a viver na tua própria vida. Por isso, as coisas estão a depender naquilo que você vai acreditar. Por isso que homens acreditaram segundo a presença de Deus. Eu vejo um homem chamado Davi. Ele olhava, encarava Golias, seu inimigo. Ele não olhou Golias grande, ele viu Golias muito pequeno. Através da grandeza que estava dentro dele, fez com que seus olhos fossem grandes, fez com que sua visão, seus pensamentos, suas ideias fossem grandes. Mas o povo temia, porque só ouviu falar da grandeza de Deus, mas não conhecia Deus. Muitos ouviam falar da grandeza de Deus conforme aquilo que está escrito na Bíblia, mas não querem ter fé de acreditar que Deus é possível para fazer coisas grandes. Por quê? Porque Deus está dentro de nós. É hora de começar a fazer coisas grandes. É hora de começar a acreditar que Deus pode fazer coisas grandes.
É hora de começar a decidir que o poder vai se mover através da tua fé e da minha fé. Se nós ter fé, de acreditar que as coisas vão acontecer. Por isso que Deus diz assim: se você tiver fé no tamanho de um grão de mostarda, e você dirá esse monte, sai daqui, vai para ali, o monte obedecerá, irá. Ele está falando assim: o poder, quer dizer, o poder que você vai manifestar consoante essa montanha vai depender da vossa fé, daquilo que vocês vão acreditar. Quando você acreditar que vai ser assim, as coisas vão ser do jeito que vão acreditar. Por isso que eu gosto quando Deus diz assim, que farão coisas grandes do que aquilo que tenho feito. Deus estava trazendo um limite de nós, uma medida que nós somos homens grandes e vamos começar a realizar coisas grandes. Por isso que eu vejo homens eram limitados primeiramente quando não conheciam a grandeza de Deus, o poder de Deus. É necessário que nós possamos ter um contato com o poder de Deus. Isso será possível se nós cultivarmos a vida de oração e de jejum. Porque eu vejo o homem Jeremias, ele se sentiu pequeno diante das coisas grandes. Quer dizer, Deus lhe envia para que ele pregue o Evangelho, para que ele mostre o reino de Deus. Mas ele temeu em fazer coisas grandes, porque ele se viu pequeno, dizendo a Deus que eu sou um pequeno, por favor, não posso. Mas Deus lhe mostra provisões, aquilo que está dentro dele, o ministério de profeta. Deus lhe mostra que está com ele. E quando ele começa a descobrir que há uma grandeza dentro dele, começou a achar curiosidade dentro dele e começou a ir sem temer. Através de quê? Porque ele despertou, ele descobriu que ele é grande perante este mundo. Nós somos grandes, estamos passando diante dessas coisas pequenas desse mundo, e Deus tem nos capacitado para nos crescer. Pode ser que você luta para alguma coisa acontecer, mas não acontece. É porque Deus está te capacitando. Creia somente se você permanecer em oração e jejum. Esse espírito talvez só vai sair algum dia com consagração, com a vida de oração e jejum. Enquanto você jejua mais e ora, você cresce. Pode ser que algum dia irá chegar o dia de você derrubar as coisas da tua família, da tua própria vida, do teu meio, do teu ministério. Pode ser que você precise de alguma coisa, você deseja alguma coisa, mas não tenha cansado, porque tem ouvido umas forças que têm impedido a sua própria vida a circular, se manifestar. Mas Deus te fala hoje: enquanto você não cultivar uma vida de oração e jejum, as coisas não vão acontecer. Pode ser que você tenha pregado na tua família o Evangelho, tenha pregado nos seus vizinhos, pessoas não tenha havido impacto, e você, como muitas pessoas dizem assim, que eu não converto, que converte Deus. Vou te falar alguma coisa, meu irmão: Deus converte, sim, mas Deus diz assim, que é espírito, sai com jejum e oração. Pode ser que ele está passando um processo de uma influência de um espírito que lhe dá como se fosse uma forma de atitude de ateu, dele reclamar, dele começar a se levantar contra ti através da palavra. Pode ser que aquele espírito nele só sai pelo jejum e oração. Então jejua e ora. Começa a jejuar e orar. Começa a cultivar a vida de oração e jejum. Em nome de Jesus Cristo. Esta é a palavra. Que Deus te abençoe. Seja forte a partir de hoje. Traz impacto nessa sociedade. Lugares que estão a ser contaminados pelo reino das trevas, lugares que estão amarrados, que estão a ser dominados, precisam da tua oração, do teu jejum. Você não vai libertar teu bairro, teu lugar, não vai sentar no trono da tua família enquanto você não expulsar aquelas forças que têm tomado autoridade. E aquelas forças talvez saem pela oração e pelo jejum. Aquele espírito não pode sair da forma que você quer, mas saia pela oração e jejum. Deus nos deu um método de nos destruir algumas forças grandes. É pela vida de consagração, vida de oração e jejum. Há nível que Deus determinou para você chegar, mas você tem se limitado. Às vezes o nível que Deus quer que você chegue é chegar pela oração e jejum. A partir de hoje, receba em nome de Cristo Jesus. Lamanto lema kaya macheia. Erebahama mana sokolomana maso. Nerematunde prosalamana machai. Rapakalama sokolomana mache. Nerematunde prosalamanai. Remakatalamasuke debedebegas. Wakamanama como zalamosea. Prosata procomanamashei. Rimakatu de blema vossalamanamashai. Wakamatu de blema socolomaceia. Espírito de Deus, enquanto eu fale, manifeste em corações de pessoas que estão ouvindo esta mensagem. Muda. Se tiver uma prisão, estou a profetizar libertamento agora em nome de Jesus. Que
que o Espírito de Deus agora mesmo atua a sua vida e liberta seus pensamentos, liberta sua consciência, seu coração de toda a prisão que tem influenciado a sua vida para trazer limitação nas coisas espirituais se manifestar. A partir de hoje, receba a renovação do Espírito, receba a renovação dos dons, ministério que está dentro de você e começa a receber uma força que vem influenciar teu ser, a sua própria vida, em nome de Cristo Jesus. Lamando le caso e lamocomos, ramanda da brachete rebede vegas. Esta é a palavra, que Deus te abençoe.